O que ninguém te contou sobre Sodoma e Gomorra, não. Passe esse vídeo. Você não está aqui por acaso. Ouça essa palavra. Deus quer falar com você. Olá! A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19. Diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Irmãos, essa é uma das histórias mais fortes da Bíblia, não para gerar medo, mas para despertar consciência. Sodoma e Gomorra não foram destruídas de repente. Antes do juízo, veio o aviso. Antes da destruição, veio a oportunidade de arrependimento. Deus sempre avisa antes de agir. A Bíblia nos mostra que aquelas cidades estavam tomadas pelo pecado, pela violência, pela corrupção moral e pela indiferença espiritual. O pecado deixou de ser algo escondido e passou a ser praticado sem vergonha, sem temor e sem arrependimento. Quando o pecado se torna normal, o coração se torna duro, mas mesmo assim, Deus não destruiu sem agir com misericórdia. Ele enviou anjos, ele chamou Ló, ele deu tempo, ele abriu uma porta de escape. Isso nos mostra que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Ló vivia em Sodoma, mas Sodoma não vivia dentro de Ló. E isso fez toda a diferença. Em meio a uma geração corrompida, Deus preservou quem ainda tinha temor. Isso nos ensina que não importa onde você esteja, importa quem você é diante de Deus. Os anjos disseram: Sai, não olhes para trás, não pares na campina, porque quem quer ser salvo não pode ter saudade do pecado. A esposa de Ló olhou para trás porque o coração dela ainda estava preso ao que Deus estava julgando. Ela saiu fisicamente da cidade, mas a cidade não saiu do coração dela. Essa palavra fala conosco hoje. Deus continua chamando o seu povo para sair do pecado, sair da acomodação espiritual, sair da mistura com o mundo. O juízo começa quando o pecado é ignorado, mas a salvação começa quando há arrependimento verdadeiro. Sodoma caiu, mas Ló foi poupado, não porque era perfeito, mas porque ouviu a voz de Deus. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há misericórdia. Mas não podemos brincar com o pecado achando que nada vai acontecer. Deus é amor, mas também é justo. Se Deus está falando, é porque Ele quer salvar. Se essa palavra chegou até você, é porque ainda existe uma saída. Não olhe para trás. Não volte para o que Deus mandou deixar. Escolha a vida. O clamor de Sodoma e Gomorra é já muito grande e o seu pecado é gravíssimo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Irmãos, quando se fala de Sodoma e Gomorra, muitos pensam apenas em um tipo específico de pecado. Mas o que quase ninguém conta é que a destruição dessas cidades foi resultado de um conjunto de pecados acumulados e ignorados por muito tempo. A Bíblia mostra que Sodoma não caiu da noite para o dia. Antes da destruição, houve aviso. Antes do fogo, houve misericórdia. Antes do juízo, houve intercessão. Abraão orou, questionou, intercedeu. E Deus mostrou que se houvesse justos, Ele pouparia a cidade. Isso revela um Deus paciente, longânimo e cheio de graça. O que ninguém te contou é que Sodoma foi destruída não só pelo pecado, mas pela indiferença. O povo sabia que estava errado, mas não se importava. O pecado deixou de gerar arrependimento e passou a gerar prazer. Quando a consciência morre,
o juízo se aproxima. Outro ponto que muitos ignoram. Ló não perdeu nada por obedecer, mas quase perdeu tudo por hesitar. Os anjos tiveram que apressá-lo. Por quê? Quando o coração se apega ao mundo, até a salvação parece pesada. Deus manda sair, mas o apego tenta fazer ficar. O que ninguém te contou é que o maior perigo não era Sodoma fora de Ló, mas Sodoma tentando entrar dentro dele. E isso fala conosco hoje. Não é o mundo lá fora que mais nos destrói. É quando deixamos o mundo moldar nossos valores, nossas escolhas e nossa fé. A esposa de Ló não morreu por estar em Sodoma, mas por olhar para trás, ela olhou com saudade, com apego, com desejo pelo que Deus estava julgando. Isso nos ensina que não adianta sair do pecado com os pés se o coração ainda ficou lá. O que ninguém te contou é que Deus não destrói sem avisar, mas também não negocia com o pecado para sempre. Existe um tempo de graça, mas também existe um tempo de decisão. Quem ignora a voz de Deus hoje pode não ouvir amanhã. Essa palavra é um alerta e também uma esperança. Alerta para quem está brincando com o pecado. Esperança para quem ainda ouve a voz do Senhor dizendo: sai daí, eu ainda quero te salvar. Hoje, Deus continua chamando pessoas para fora de Sodoma espiritual, fora da vida sem compromisso, fora da frieza, fora da mistura, fora da aparência, sem santidade. Porque Ele não quer destruir, Ele quer salvar. Vamos orar comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos o perigo do pecado escondido, da indiferença e da acomodação espiritual. Tira de nós todo apego ao que não te agrada. Dá-nos um coração sensível, arrependido e obediente. Que não olhemos para trás, que não desejemos o que o Senhor mandou deixar. Livra-nos do juízo e conduz-nos pelo caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, se inscreva e compartilhe.